Manutenção preventiva é só prevenir problemas? Hoje eu vou te mostrar que tem muito mais por trás deste serviço. Quantos equipamentos ou ativos quebram em sua empresa? Ou quantas solicitações de manutenção a sua empresa recebe mensalmente? O número de reparos emergenciais é muito maior do que as manutenções preventivas realizadas? A manutenção preventiva existe para muitas coisas que a gente utiliza em nosso dia a dia, desde os eletrodomésticos até mesmo provedores de internet, entre outros serviços e produtos. Mas para quem trabalha com manutenção, essa parte é muito importante entender um pouquinho mais a fundo para saber quais são os benefícios, como planejar e implementar em sua empresa. Como o próprio nome diz, a manutenção preventiva tem o intuito de prevenir problemas, repondo ou trabalhando na conservação de equipamentos e seus devidos componentes. Na prática, significa fazer um planejamento periódico que atue na prevenção de falhas, até porque só fazer a manutenção preventiva várias vezes também pode ser custoso e às vezes desnecessário. Então, quais são os objetivos principais da manutenção preventiva? Aumentar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos e ativos, gerar economia para a área de manutenção, otimizando o orçamento disponível, evitar acidentes com os operadores de máquinas e desses equipamentos, paradas não emergenciais que podem comprometer a produção. Existem basicamente a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Nós vamos entender cada uma delas no exemplo que vai aparecer aqui na tela. Então, em um primeiro cenário, digamos que a falha já ocorreu. O que precisa ser feito? A correção do problema. Neste caso, o equipamento ou ativo vai ficar parado por muito mais tempo porque é preciso fazer a detecção, o encaixe do reparo e então a manutenção. Em um segundo cenário, a falha ainda não ocorreu. Aqui você pode fazer a manutenção preventiva ou a manutenção preditiva. Na manutenção preventiva, é feito um estudo a respeito do equipamento, quais foram as manutenções realizadas anteriormente, quais são as normas e leis que regem ao funcionamento daquele equipamento, porque pode haver normas regulamentadoras que deem os parâmetros ideais para funcionamento de alguns ativos, como o caso de sistemas de climatização. Depois desse estudo completo, é feito o cronograma de manutenção, então as paradas elas se tornam programadas e elas levam menos tempo do que se fosse uma parada emergencial, porque não são feitos reparos pesados, mas sim a troca de componentes, a limpeza e a conservação. Já na manutenção preditiva, vamos usar um exemplo relacionado até à nossa saúde. Então você não vai fazer uma intervenção grande como uma cirurgia sem antes fazer um exame para detectar o que está acontecendo. A manutenção preditiva é basicamente isso. Ela realiza exames e acompanhamentos periódicos no equipamento para entender se existem ruídos, vibrações, sobreaquecimento, para então ocorrer uma intervenção de manutenção. Isso ajuda tanto a evitar falhas e acidentes, como também manutenções excessivas, ou seja, você não vai fazer uma parada para realizar uma manutenção em um equipamento se ainda tem componentes que estão em pleno funcionamento. Então, essa detecção é muito importante não somente para a realização de manutenção, como também para orientar o bom uso daqueles equipamentos. Ficam mais claros quais são os benefícios, não é mesmo? Maior disponibilidade e confiabilidade daqueles equipamentos, mais segurança para os operadores, a vida útil daqueles equipamentos aumenta, a qualidade do produto final também é muito melhor, e o cumprimento de normas regulatórias, evitando multas. E quando a manutenção preventiva ela não é vantajosa? Então vamos lá para mais um exemplo didático para você entender como que funciona. A maioria das pessoas tem um modem de internet em casa, mas nem por isso a gente recebe mensalmente um técnico para fazer reparos e manutenções preventivas. Isso porque o volume de modems é muito grande e as empresas teriam que disponibilizar dezenas, centenas, milhares de técnicos todos os dias atuando em campo. Como é uma casa, duas, três, entre milhares, que estão sem internet, é mais barato ele enviar um técnico depois que a falha ocorreu para consertar o problema de internet do que todo mês a gente receber uma visita. Então, em equipamentos de baixa criticidade, a manutenção preventiva não é muito vantajosa, porque ela requer uma equipe para fazer estudo, para fazer o planejamento e para ir a campo semanalmente ou mensalmente para realizar reparos em equipamentos que podem estar funcionando perfeitamente. A manutenção preventiva é mais comum em outros segmentos, como a manutenção predial, a manutenção de empilhadeiras, equipamentos agrícolas, equipamentos industriais, sistemas de climatização e refrigeração, sistemas elétricos, sistemas hidráulicos. Isso porque tanto esses equipamentos quanto seus ativos, eles causam grande impacto em cadeias produtivas. Seguindo o mesmo exemplo da internet, imagine que uma torre de internet para de funcionar.
Isso afetaria uma cidade inteira. Aí sim geraria um alto impacto, então a manutenção preventiva nesses casos ela é muito mais vantajosa. E como pôr em prática a manutenção preventiva? O primeiro passo é elencar todos esses equipamentos e ativos, levantando também quais foram as suas últimas manutenções, se existem normas ou leis que regem a conservação desses equipamentos e o seu funcionamento e operação. Também verificar qual é o tipo de uso e a importância na cadeia produtiva. Depois disso, basta determinar a rotina de manutenção, com um cronograma de quando devem ser realizadas as paradas para trocas e reparos e limpeza dos equipamentos. Indo um pouco além para a parte mais estratégica, que é importante para toda empresa que presta esse tipo de serviço crescer, é reunir dados e indicadores para entender um pouco mais quais são os clientes que mais requerem serviços de manutenção, quais são os equipamentos mais delicados, quais materiais são muito mais utilizados, e isso até para organizar o setor de compras dessas peças para repor. Com isso, o gestor pode ter uma maior previsibilidade de custos no próximo ciclo de manutenção e também a realizar ajustes nesse cronograma de manutenção se for necessário. Aqui, nessa parte de acompanhamento, entra a tecnologia. Ainda é comum empresas que realizam todos esses checklists e inspeções e manutenções no papel. Por isso, se você já está migrando para o digital, acesse o link que está aqui na descrição e baixe o kit de plano de manutenção. Nele contém um guia com as melhores práticas para que o setor de manutenção seja rentável e também um cronograma que você pode personalizar de acordo com os equipamentos e ativos os quais necessitam de manutenção preventiva. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida sobre manutenção preventiva? Deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai responder para você. Até o próximo vídeo!